Olá a todos, eu queria agradecer ao convite para participar do primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. Eu me chamo Lorena Torque, eu sou arquiteta e urbanista e mestre na área de conforto ambiental de espaços urbanos. O tema que eu vou trazer hoje para vocês é sustentabilidade e conforto em cidades quentes, um olhar sobre a cidade de Palmas, Tocantins, localizada no norte do Brasil. Por onde a gente vai começar essa apresentação? Eu separei ela em três partes. Então, primeiro a gente vai falar sobre por que a gente precisa falar sobre cidades, conhecer um pouco sobre o contexto da capital, a criação da capital, o planejamento, e depois adentrar sobre tópicos relacionados a clima, conforto térmico, especificamente para a cidade de Palmas, Tocantins, e os estudos que foram feitos até o momento abordando essas questões. Por que nós precisamos falar de cidades? Porque provavelmente você vive numa. A sua vida, a nossa vida, o enredo dela acontece dentro das cidades. Ela é a nossa casa. E como sendo a nossa casa, como é que a gente está cuidando dela? Então, quando as pessoas são perguntadas sobre cidades, provavelmente elas vão falar sobre edifícios, vão falar sobre carros, ao invés de falar sobre ruas, sobre praças, né, sobre áreas verdes. Se a gente for perguntar para elas sobre como é que é a vida nas cidades, provavelmente vão falar sobre barulho, sobre violência, congestionamento, desigualdades, poluição, mudanças climáticas, ao invés de falar sobre comunidade, integração ou até mais qualidade de vida. Então, a cidade, né, ela é um organismo vivo, ela é mutável. As nossas cidades, elas nunca abrigaram tantas pessoas como hoje. Nela eu vou ter guerra, eu vou ter paz, eu vou ter riqueza, eu vou ter pobreza, problemas e soluções. Ela pode ser natural e artificial, eu vou ter frio, eu vou ter calor. Nela eu tenho a intensificação das relações sociais. Mais da metade da população, nos dias de hoje, elas residem em centros urbanos, porque eles são atrativos. Eles possuem maior acesso à educação, maior acesso à saúde, maior oferta de comércio, de serviço, maior possibilidade de crescimento econômico, melhores condições de infraestrutura, mas em contraponto a essas vantagens, a gente também tem nessas localizações, nessas localidades, maiores taxas de violência, poluição do ar, poluição sonora, congestionamentos, cada vez menos áreas verdes. Isso pesa principalmente para a população da periferia, essas áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Então, trazendo como resposta por que a gente precisa falar sobre as cidades, porque as cidades elas possuem uma grande responsabilidade. Pensa, cidade, quando eu falo cidade, tem as pessoas por trás, mas as cidades elas possuem uma grande responsabilidade no combate a esse aquecimento global, no combate às estratégias de redução de poluição, consumo de energia e entre outros tantos fatores que cercam a nossa vida. Apresentando aqui para vocês um breve histórico do crescimento populacional, a gente vai ver aqui no gráfico que em 2006 a gente tinha em torno de 6 bilhões de pessoas habitando no planeta. Em 2023, no ano de agora, no primeiro semestre até desse ano de 2023, a gente alcançou a marca de 8 bilhões. Em 2060 a expectativa é que a gente chegue à marca de 10 bilhões. Né? E eu tenho que pensar, a maior parte dessa população que eu estou citando aqui para vocês está nos centros urbanos, está nas cidades. Né? E como é que vai se dar a questão de fornecer alimento, água, mobilidade, moradia, energia e outros elementos para essa população? Tem que se pensar nisso. Nas cidades a gente precisa se deslocar, essa população vai precisar se deslocar. Mas quando ela precisa se deslocar, o que a gente tem hoje são combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis, para conseguir fazer esse deslocamento dentro das cidades. E a gente sabe que esses combustíveis eles são altamente poluentes, são gases altamente poluentes. Né? E se a gente for consultar uma estatística, a gente vai perceber que 57% da população hoje utiliza de transporte individual. Né? E em segundo lugar vem o transporte público urbano. Né? Para eu ter acesso à água, a gente tem acesso à água, mas às vezes a gente não pensa de como é que vai ser despejada aquela água que já foi utilizada, aquela carga poluente, né? E a grande maioria dela ainda é descartada, não tratada, né? E jorrada em rios, em mares, em lagos. Ainda continuando sobre as cidades, a gente sabe que, como eu tinha citado no início, existe uma disparidade, né? Existe uma grande desigualdade e isso reflete principalmente no acesso ao solo urbano,
nem todos acessam da mesma forma. A população mais vulnerável, ela vai tentar se locar em áreas que são desprezadas, em áreas que são sobras, né? Então, em regiões periféricas que são até às vezes perigosas, né? Nem todos vão ter acesso ao solo urbano da mesma forma. Falando sobre a situação da vulnerabilidade, muitos moram em casas precárias, essa população vulnerável habita em residências precárias, vive e convive com lixo, com doença, com as sobras, com os restos, né? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui agora são imagens que eu tirei da internet que são onde as pessoas andam por palafitas, né, e convivem com esse lixo. Esse rio ele sobe e esse lixo entra dentro das residências, nesses rios, né? Se é assim que eu posso chamar. Então, esse desenvolvimento, né, esse acesso às cidades, ele não acontece para todos. Pelo contrário, esse crescimento todo de população até nos grandes centros, ele intensifica essas desigualdades. Os que se encontram em situação de pobreza são sempre os mais vulneráveis, os que recebem os efeitos negativos dessas decisões e dessas ações que são tomadas lá em cima. Acompanhando a isso tudo, a gente tem ainda efeitos climáticos, né? Mudanças climáticas. Então, eventos extremos de seca ou eventos extremos de chuva que aconteciam de forma pontual, às vezes até rara em algumas localidades, eles começam a ser muito mais frequentes. Eles deixaram de ser a exceção e estão se tornando a regra, né? A gente pode observar aqui as enchentes que a gente observa nos noticiários, enchentes em São Paulo, enchentes no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, né? São eventos extremos de chuva. Claro que tem a ação antrópica, onde essa população está morando, mora em encostas, mora em áreas que são inundáveis, mas tem os efeitos de chuva, né? Chuvas extremas que têm acontecido. Por exemplo, aconteceu essa situação em Petrópolis, foi ano passado, 2022, que a gente teve o alagamento de uma via importante na cidade, e essa via ela registrou o maior volume de chuvas, né, na história, no período de 24 horas nessa localidade. Concomitante a tudo isso, a gente tem a poluição do ar e o aumento de problemas respiratórios, de mortes decorrentes dessa poluição do ar. Afinal de contas, essa poluição, ela tem partículas. Essas partículas, a gente inala isso, né, e se contamina com isso. Tempestades de poeira, né, como foi noticiado em Campo Grande. Os dados utilizados pelo WRI, né, que fazem parte do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, do IPCC, eles mostraram que até o momento, a gente tem um aquecimento global que gerou uma alta de 1,2 graus Celsius no planeta, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, esses eventos climáticos que costumeiramente aconteciam na cidade, agora eles já não é costumeiramente, né? Eles deixaram de ser uma exceção e passaram a ser uma regra. Pela Organização Mundial da Saúde, tem-se a estimativa que de 2030 a 2050 ocorram cerca de 250 mil mortes adicionais por ano em consequência das mudanças climáticas, né? Essas temperaturas extremas que têm gerado problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, aumentando também os níveis de poluição e alergênicos no ar. Então, no norte, a gente vai ter, de forma bem simplificada, as informações aqui, perda de ecossistema, de biodiversidade, baixa do nível dos rios, eventos mais extremos de chuva e de seca, condições mais favoráveis para as queimadas. No norte, tendência à aridização de solo, evaporação de açudes, escassez de água. No centro-oeste, ondas de calor, né, impactos no Pantanal e no Cerrado. No sul, elevação do nível do mar. No sudeste, elevação do nível do mar. No sul, aumento de temperatura e eventos intensos de chuva, como tem ocorrido, né? Então a gente tem que observar o seguinte: o planeta ele tem o próprio ritmo de recomposição dele. E esse ritmo de recomposição do planeta não acompanha o nosso ritmo de exploração. Existe um descompasso, uma incompatibilidade entre esses dois ritmos, né? E entender que existe essa incompatibilidade também entre os padrões de ocupação, o consumo e a disponibilidade e uso desses recursos naturais que estão disponíveis para a gente. Desde a década de 70, né, a exploração dos recursos naturais ela está numa taxa que a Terra já não consegue mais sustentar, né?
e a gente tem tentado frear isso. A gente tem que entender que a sustentabilidade ela é um processo, né? É um caminho que eu percorro para alcançar o desenvolvimento sustentável, né? Então, somando tudo isso, essa questão da explosão demográfica, essa urbanização acelerada que se deu no Brasil, essa demanda de maior consumo de recursos, essa necessidade de eletricidade, energia, mobilidade, alimentos, bens materiais, né, essa nossa necessidade enorme e incessante de consumo, né, de estilo de vida, ela gera uma globalização que é insustentável. Então, a gente está, de algum modo, já estamos, né, mudando o clima do planeta, o clima da Terra. E isso é para todos, né? Essa mudança ela é democrática. A população pobre vai sentir, a população rica vai sentir, o norte vai sentir, o sul vai sentir, todos vão sentir os efeitos, né, positivos, negativos dessas transformações todas. Eu gosto muito dessa frase que é de um químico francês do século XVIII, chamado Lavoisier, eu creio que muitos de vocês devem conhecer, que ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Nas entrelinhas, né, para os nossos dias de hoje, o que ele está falando é, em outras palavras, que a conta sempre chega, né? O que você planta hoje, você vai colher amanhã. O que foi plantado no passado, a gente está colhendo nos dias de hoje. Mas a gente pode, como já está acontecendo, mudar o rumo, mudar o direcionamento, mudar os encaminhamentos, para que a gente consiga ter colheitas boas e prósperas lá na frente. Agora eu quero conversar com vocês uma questão para a gente refletir. A gente tem falado sobre as cidades, as transformações, mudanças dessas cidades, principalmente mudanças climáticas dessas cidades. E eu trouxe palmas para vocês, eu até falei no título dessa apresentação. E por que eu trouxe palmas para vocês? Por que eu trouxe uma cidade do norte? E tem várias outras cidades do norte que também mereciam destaque, né? Mas fica para uma outra apresentação. Mas focando sobre Palmas, é importante a gente refletir sobre essas cidades, até porque a gente sabe que o ritmo, né, das cidades do norte do país são diferentes, os recursos são diferentes, os acessos, né, que você tem no norte é diferente às vezes do que tem no restante do país. E essas cidades, elas naturalmente também são mais quentes, né, que o restante do Brasil, das outras cidades. E em especial Palmas Tocantins. Eu tive a experiência de morar lá por alguns anos e facilmente a gente chegava a 40 graus, 42 graus, né, medindo isso dentro do apartamento onde eu morava. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então, isso é uma realidade. E pensar o quanto essas cidades, né, de climas mais quentes podem ser afetadas por mudanças climáticas e como é que a gente consegue contornar ou reverter situações como essas para que elas não se tornem insuportáveis de se morar, de se viver, né? Então eu trouxe a cidade de Palmas para a gente discutir sobre isso. É uma capital nova, é uma cidade que foi planejada e que tem possibilidades. Trazendo um breve histórico da cidade, né, para vocês, Palmas nasceu em 1989. É uma capital nova, né, de vegetação predominantemente amazônica e de cerrado também. Ela passou por um plano urbanístico, ela teve um plano urbanístico que teve uma forte influência modernista. Então isso repercute muito no traçado da cidade, né, com planos muito bem delimitados, espaços muito bem delimitados, né, com quadras, com usos, com vias, né, principais estruturantes ali para a mobilidade, um cuidado maior em relação às áreas de córrego, né, áreas verdes. E a gente percebe também nessa influência modernista que Palmas, se você for olhar o traçado dela, lembra um pouco o traçado de Goiânia, lembra um pouco o traçado de Brasília também, por conta dessa influência. Essas informações que eu vou trazer para vocês sobre Palmas, relacionadas a clima urbano, relacionadas a campo térmico, eu utilizei como fonte para essa apresentação, em especial o trabalho do arquiteto Tiago França, que é a dissertação dele de 2015, e o trabalho da professora Liliane Guimarães, que foi a tese dela de 2018. Por que eu trouxe esses trabalhos? Porque, ao meu ver, são trabalhos muito relevantes que foram desenvolvidos nessa localidade e trazem informações novas. Por ser uma capital nova, você vai encontrar muita publicação referente ao urbanismo, mas poucas informações referentes a conforto térmico e referentes à climatologia nessa localidade. Mesmo sendo algo
tão importante e tão necessário para aquela cidade. Falando um pouquinho sobre o traçado, a malha viária urbana, né, de Palmas, como eu falei para vocês, ela é muito ortogonal, muito bem marcada, né? Ela é uma malha viária ortogonal em xadrez. Então, tentou-se pensar aí, precisamos economizar, precisamos de leveza e simplicidade na implantação dessa malha urbana. Esse é o desenho de um croquis, na verdade, realizado pelo Grupo 4, que foi responsável pelo projeto arquitetônico. Essas duas linhas que estão marcadas, uma em amarelo e uma em vermelho, essa amarelo é chamada Teotônio Segurado, é uma das avenidas principais da cidade. Ela corta a cidade de norte a sul. E essa outra que aparece em vermelho é a chamada Avenida Juscelino Kubitschek, também conhecida como Avenida JK. Né? E nesse encontro, nesse cruzamento dessa cruz, né, a gente tem ali o miolo da cidade, né? Inclusive uma praça chamada Praça dos Girassóis, que é uma praça grande, ampla, localizada no centro dessa cidade. Tá? É importante também ressaltar que esse planejamento, ele aconteceu, ele estava previsto, né, dentro desse plano urbano da cidade para acontecer em etapas. A gente não tinha tanta gente morando na cidade, então ia acontecer em etapas nesse projeto urbanístico. Seriam 5 etapas, né? Primeiro eles seriam, né, o Estado seria responsável por isso, afinal de contas ele era o maior detentor das terras dessa localidade, então aconteceria no centro da cidade e depois ia para outros setores, caminhando para outros setores. Mas aconteceu que infelizmente isso se perdeu, né? O Estado, em negociação com construtores e tudo mais, afrouxou essa questão dessas etapas, né, de planejamento e etapas de ocupação, e como isso se afrouxou, aconteceu que áreas hoje são ocupadas e áreas hoje não são ocupadas. Isso levou ao espraiamento da capital. Se você circular por Palmas, você vai ver que a parte sul, principalmente, é a parte menos habitada. Então, a gente tem lotes inteiros, loteamentos inteiros, que ainda não foram ocupados. Né? E isso, de certa forma, gera também uma pressão na infraestrutura dessa cidade, né? Levando os custos dessa cidade. Porque tem uma população pagando por isso, mas não tem uma população que está usufruindo disso, né? Porque não foi ocupada essa localidade, né? E a cidade ela se espalhou de alguma forma. Uma coisa para se observar também nessa questão do planejamento urbano de Palmas é que as quadras, de modo geral, elas possuem a dimensão de 700 por 600 metros, né? E o que isso acontece? Se a gente for pensar, as superquadras de Brasília têm em torno de 300, né? Então, se você tem uma quadra que tem 700 por 600 metros, você tem quase, às vezes, arredondando, né, a grosso modo, se eu tenho uma quadra aqui e a pessoa precisa pegar ônibus, né, no ponto de ônibus que está na extremidade dessa quadra, ela vai ter que andar esses 700 metros, quase 1 quilômetro, para conseguir pegar esse ônibus, né? E agora vamos pensar assim, a gente está numa temperatura que, pegando o período de setembro, uma temperatura do ar ali em torno de 40 graus. Então ela vai ter que percorrer esses 700 metros a 40 graus, né? Se ela tiver sorte, ela vai percorrer na sombra, se essa região, se essa área, esse caminho for sombreado. Caso contrário, tudo fica mais difícil, né, para a população que precisa utilizar desse serviço, do serviço de transporte público e outras coisas que acontecem na cidade, né? Então esse fator, esse casamento entre o planejamento urbano e a questão da climatologia da cidade, ele precisou passar por uma harmonização, um encaixe melhor, né? Fazer ajustes nisso, para que a cidade não se torne uma cidade que, de algum modo, incentiva o uso de automóveis, incentiva, né, o veículo particular, o veículo próprio, né? Agora sobre a cidade, que eu falei para vocês, a gente tem lá o sentido norte e sul, Avenida Teotônio Segurado, né, e a gente tem o sentido leste e oeste, com a principal ali sendo a Avenida JK. Essa cidade ela também tem alguns elementos físicos, né, no entorno dela. Do lado oeste, a gente tem o Rio Tocantins, né, com o reservatório Luiz Eduardo Magalhães. Por isso que a gente fala que existem praias em Palmas, né? E no lado oeste a gente é cercado ali pela Serra do Lajeado, né? Tanto que essa imagem à esquerda que a gente tem aqui seria a vista a oeste e a imagem à direita
seria a vista da Serra do Lajeado. A população de Palmas, olha que interessante, no ano de 2000, ela era em torno de 137 mil habitantes, e agora, na última estimativa que teve do IBGE de 2022, a população está atingindo a marca de 334 mil habitantes, né? Então, se for parar para pensar, em 20 anos, 20 e pouquinhos anos, a população dessa cidade mais que dobrou, né? A gente está pensando em 20 anos. E se eu pensar, por exemplo, em 2040, como é que vai estar a população, já que ela tem um crescimento, até se for comparar com o restante do Brasil, é um crescimento considerável, é um crescimento significativo, né? Tem que pensar, população vai crescer, população vai adensar, e como é que fica a questão climática nessa cidade, né? Tem que casar, tem que caminhar junto. Quanto à constituição do clima de Palmas, a gente tem predominantemente aí um clima tropical, né, que tem uma estação seca no inverno e tem uma estação úmida, né, no verão, né, com muitas chuvas no verão. No período de maio a setembro, a gente tem lá o que seria chamado de outono e inverno. A gente tem um tempo firme, muita estabilidade, um céu claro, né? E no período de outubro a abril, a gente tem a primavera-verão, um período de muita instabilidade, um período de sequência de dias com muita chuva, que acontece nessa capital. Certo? Após ter falado sobre as condições de clima da cidade, agora a gente vai entrar um pouquinho sobre aqueles trabalhos que eu tinha citado, né? Trabalhos voltados para questões do campo térmico, questões da dinâmica térmica da cidade. Esse trabalho que eu vou comentar um pouquinho agora, são alguns pontos do trabalho do arquiteto Tiago França, né? E foi muito interessante essa pesquisa que ele fez. Essa linha que está em laranja seria a Avenida Teotônio Segurado, e a linha que está em verde ali seria a Avenida JK. Tem também uma outra linha aqui, que seria uma avenida chamada LO19, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, somente na Teotônio Segurado e na Avenida JK. O interessante do trabalho desse pesquisador é que ele estabeleceu como se fossem pontos de medição na cidade, pontos fixos de medição na cidade, para conseguir fazer leitura de temperatura do ar, leitura de umidade relativa do ar também. Então ele dividiu esses pontos de medição no sentido norte, no sentido sul, no sentido leste e no sentido oeste. Esses pontos foram colocados em instituições educacionais que ficaram aí, através dessas estações fixas, né, fazendo essas leituras digitais. Essas localizações, essas escolas, elas foram escolhidas porque foi também analisada a questão do tipo de uso e ocupação do solo da região, densidade habitacional e concentração de área verde ou não, né, nessa localidade. E, além disso, além de ter feito essas medições fixas, ele fez também medições móveis, né, através de um veículo. Então, através de estações portáteis, ele fez a medição também térmica, né, e de umidade nesses pontos móveis da cidade, né? Do início da Teotônio Segurado até o final da Teotônio Segurado, do início da JK até o final da JK, né? Percorrendo a Teotônio Segurado cerca de 14 quilômetros, na Avenida JK cerca de 5 quilômetros. Né? E ele encontrou dados importantes, dados interessantes, né, nesse mapeamento feito da cidade de leste a oeste, norte e sul. Né? Por exemplo, nessas estações fixas, né, que foram localizadas nas instituições de ensino, as medições foram realizadas entre fevereiro e março ali, ou seja, considerada ali a primavera e o verão, e ele percebeu o seguinte: às 9 horas da manhã, as temperaturas elas oscilavam entre 25 graus a 33 graus nessas escolas, né? Às 15 horas da tarde, que é o ponto mais crítico, né, de quem mora na cidade, as temperaturas mínimas eram de 21 e a máxima de 38 graus. 38 graus, gente. E à noite, 21 horas, né, a gente tinha temperaturas de 20 até 29 graus. Tá? Então, considerando assim, os dias mais quentes, né, nessa somatória de dias e valores de temperaturas, a maioria dos dias mais quentes foi registrado próximas das escolas que estavam localizadas no centro da cidade, ou seja, as escolas localizadas ali no entorno da Avenida JK, que é uma região mais adensada da cidade, né, onde começou ali principalmente o adensamento. E os dias considerados mais frios, que eu até chamaria de dias mais frescos, né, não dias mais frios, ele observou que aconteciam ali próximos do entorno de um parque muito conhecido na cidade chamado Parque César Mar. Isso nas medições de primavera, verão, né? Período de fevereiro, período de
março das estações fixas. Agora falando sobre a medição que aconteceu já próximo ali do segundo semestre, que é de agosto e setembro, né, que caracterizaria o outono e inverno, que é o período mais crítico da cidade em relação às temperaturas, porque tem-se uma redução das chuvas, né, e o tempo é firme e as temperaturas sobem mesmo. Então, às 9 horas da manhã, a gente tem mínimas de 22 graus e máximas de 40 graus. 40 graus, 9 horas da manhã, né? Essa é a rotina, isso é o normal. 15 horas, a gente tem uma mínima de 25 graus e máximas de 40 graus também, né? E às 21 horas, a gente tem mínimas de 22 graus e máximas de 39 graus. Máximas de 39 graus à noite nessa cidade. E foi um resultado semelhante ao que aconteceu no primeiro semestre do ano, né? Ele percebeu que os dias mais quentes, a maioria também foi nas escolas mais próximas ao centro da cidade, onde tem maior adensamento, maior impermeabilização de solo, materiais, né, aplicados nessa região, e os dias mais frios foram próximos, né? Um pouco diferente do que aconteceu no primeiro semestre. Os dias considerados mais frios, eles aconteceram nas instituições de ensino próximas ao lago, né? O lago que está localizado a oeste da cidade, né? Então, isso foi um resultado interessante, ele conseguiu fazer esse mapeamento. Além dessas informações das estações fixas, né, que foram coletadas na cidade, a gente tem também informações das estações móveis. Ele fez o transecto móvel, né, circulando de carro de ponta a ponta, norte e sul, leste e oeste nessa cidade. E o que se observou? A gente tem mínimas, né? As mínimas aconteciam pela madrugada e a gente tem as máximas, que normalmente acontecem nessas medições às 3 da tarde. Essas mínimas a gente tem de 23 graus e as máximas de 41 graus. Isso na Avenida Teotônio Segurado. Mas o interessante observando esse gráfico é que a gente percebe que, se a gente for analisar o norte da cidade, lembrando que a Teotônio Segurado ela trata do norte ao sul, o norte da cidade, os valores de temperatura são maiores e à medida que tu vai seguindo para o sul da cidade, as temperaturas vão reduzindo, né? Por isso que foi observado. Ou seja, a gente tem no norte áreas mais adensadas, maior tráfego de veículos, menos densidade arbórea e maiores temperaturas. Enquanto na região sul, né, a gente tem áreas menos ocupadas, muitos vazios urbanos ainda, maior presença de vegetação, né, e menos densidade. Então, as temperaturas, nessa observação do autor, tenderam a cair. Quando a gente vai fazer análise em relação à Avenida JK, o que a gente já observa? JK se refere a leste e oeste, né? A leste, a gente vai ter menores valores, mas e lembrando que a leste está próxima da Serra do Lajeado, a gente vai ter menores valores de temperatura, vai ter maior massa arbórea, né, próximo ao local ali da coleta, e vai ter baixa densidade populacional. Por outro lado, quando a gente vai seguindo para o oeste, esse valor vai aumentando. E ele percebeu o seguinte, esse valor ia aumentando de temperatura, porque era uma área que se aproximava muito ali do centro, né? Então, essa urbanização vai, de algum modo, elevar os valores de temperatura das superfícies, temperatura do ar, né, provocando o aquecimento dessas áreas. Agora, em relação à estação móvel, né, nas medições que foram realizadas no período de outono a inverno, também na Avenida Teotônio Segurado e também na Avenida JK. O que a gente observou aqui? A gente vai ter temperaturas na JK e na Teotônio Segurada até um pouco semelhantes ao que foi encontrado no período primavera-verão. Né? Um pouquinho maior, mas semelhantes ali que foi encontrado no período primavera-verão. Só que aqui aconteceu algo curioso em relação a Teotônio Segurado, né? O autor percebeu que a porção sul, ela, pelo gráfico vocês podem observar, nesse ponto especificamente, está localizada uma universidade, né? Então, talvez ganho de calor através dos materiais, grandes áreas de estacionamento, isso pode ter provocado, esses materiais podem ter provocado um ganho térmico, né, considerável. E ele registrou temperaturas aí de 42 graus, né? E à medida que ele vai subindo no sentido norte, ele vai percebendo que essa temperatura ela vai se reduzindo. Não que ela se mantenha mais baixa, ela continua alta, né, em torno de 38 graus, mas ela vai reduzindo. Mesmo que ela siga também para áreas adensadas, para áreas que têm tráfego de veículo e menor densidade de arborização.
Agora, partindo aqui em relação à Avenida JK, que foi observado? JK no sentido leste-oeste, né? No sentido leste, ainda assim, os valores se mantiveram menores em função da massa arbórea mais próxima ali daquela região onde foi coletado esses pontos, né? Tem menos densidade populacional. E no sentido oeste, a gente observou que esse valor, ele vai, à medida que vai se aproximando do lago, vai diminuindo as temperaturas, né? A gente consegue observar pela linha vermelha que aparece aqui no gráfico, né? E esse intervalo entre o ponto P7 e o ponto P12, que aparece no gráfico, esse miolo, a temperatura ela é alta e estável, né? Constante, que seria bem ali o centro da Avenida JK. Né? Então, esse trabalho desse autor, ele aborda, o interessante é que ele aborda a cidade de ponta a ponta, de extremo a extremo, né? E ele consegue perceber esses aumentos de temperatura muito relacionados à urbanização que aconteceu na localidade, aos materiais, em detrimento de outras áreas que ainda precisam, que ainda são vazios urbanos e têm grandes porções de áreas verdes, né? Então, o que que se entende? À medida que eu cresço com a cidade, que eu urbanizo a cidade, eu tenho maiores temperaturas. Lembra lá que eu falei para vocês sobre eles já terem alcançado agora 300 e poucos mil habitantes, né? E se eu dobro isso? Como é que fica a questão da temperatura? Quanto de aumento eu vou ter ainda para essa cidade nas próximas décadas, nos próximos anos, né? Então traz um alerta nesse sentido para a gente. O outro ponto aqui que eu vou trabalhar com vocês é um pouco sobre o trabalho da professora Liliane, que é a tese do doutorado dela, e ela traz informações muito importantes aqui também. Ela conseguiu ter acesso aos dados do IMET do ano de 97 e aos dados do IMET do ano de 2013. É uma pequena parte que eu estou trazendo para vocês, eu vou abordar questões relacionadas a temperaturas, né? Máximas e mínimas, mas a autora ela foi mais a fundo e analisou outras métricas que não vou entrar agora nesse momento. Mas olha que interessante, no ano de 97, na cidade, na capital, ela encontrou temperaturas, ela conseguiu perceber temperaturas mínimas que iam de 13,5 a 25 graus, né? E temperaturas máximas que iam de 24 graus a 39 graus. A gente já percebe, né, comparando essas temperaturas com as temperaturas do trabalho anterior que foi mostrado, que facilmente se chega a 40 graus. Ainda não estava registrado temperaturas máximas. Nesse período de 1997, as maiores frequências de conforto no trabalho da autora encontravam-se no horário noturno, com mais de 90% de conforto, seguido na sequência do matutino, com ali quase 80% de conforto no período matutino. E desconforto, né, como a gente pode observar, maior no período vespertino, aquele horário ali de 3 horas da tarde, meio-dia, que a gente conseguiu até observar no outro trabalho também que foi analisado, né? Agora, olha que curioso, quando chega em 2003, fazendo essa análise, essa comparação, a gente vai ter mínimas em 2003 de 18 graus a 28 graus. Percebe a diferença? A gente já aumentou 5 graus em relação às mínimas, né? Em relação ao que acontecia em 97. Agora a gente passou a ter mínimas de 18 a 28 graus. E as máximas, elas passaram a ser entre 24 graus e 41 graus, 42 graus, né? Como pode ser registrado ali, 41,9. Então, já teve uma mudança em relação às temperaturas do que acontecia em 97, do que acontecia em 2013, né? E as maiores frequências de conforto foram encontradas no período matutino, diferente do que se percebia em relação a 97, que o conforto, na grande maioria, era percebido no período noturno, né? Então, o conforto foi percebido no período matutino com mais de 80%, e no horário noturno foi registrado em torno de 75% de conforto. Então, o que que isso diz para a gente, né? Isso diz para a gente que as noites estão ficando mais quentes na cidade, né? As tardes continuam quentes, amanhã ela é quente, mais suportável, mas as noites estão ficando mais quentes na cidade. Então, esse maior desconforto à noite, possivelmente ele está relacionado à maior urbanização na cidade, né, quando comparado em relação ao ano de 97, pois áreas urbanas são geralmente mais quentes após o pôr do sol, devido aos materiais de construção, que continuam a liberar calor e diminuir o arrefecimento que poderia acontecer durante o período noturno, né?
Agora, para a gente ir concluindo o entendimento desses pontos que foram abordados, né, é que a gente tem períodos bem distintos na cidade. A gente tem um período muito chuvoso e tem um período muito seco, né? E essa transição entre o período chuvoso e o período seco gera um desconforto térmico para a população. Foi perceptível também que as áreas mais urbanizadas da cidade apresentam maiores temperaturas, quando comparadas às áreas menos adensadas, né? Maiores frequências de desconforto também foram observadas no ano de 2003, o ano mais recente, quando comparadas ao período de 97, que é algo, assim, de certo modo até preocupante, né? Porque a gente entende que esse aumento de temperatura ele tem sido constante, ele tem aumentado constantemente. E vamos pensar que a gente tem uma capital que tem 300 mil habitantes, né? Pulou de 137, passou para 300 e poucos mil habitantes, e essa urbanização, ela parece que está aumentando junto com a temperatura da cidade, né? Temperaturas altas, né, de 40 graus, isso temperaturas do ar, fora a própria sensação térmica da população. E mais, de se perceber que as temperaturas noturnas também são altas, também estão ficando altas, né? Além da temperatura durante a tarde, período de 3 da tarde, que foi percebido. Essa amplitude de desconforto é que nos dá um alerta em relação a Palmas, nesse período analisado, né, de como é que a gente consegue equilibrar, de como é que a gente consegue olhar planejamento, clima, conforto térmico e urbanização, como é que a gente consegue harmonizar e encontrar uma solução para essa equação, de forma que a gente não tenha uma cidade que no futuro vai ser insustentável habitar nela, em virtude das altas temperaturas, em virtude dos problemas que isso pode ocasionar para a população, para a cidade, né? E de algum modo também essas longas distâncias que são percorridas na cidade, da própria população, na circulação, como é que isso pode ser, como é que esses impactos podem ser diminuídos, né? Eu preciso de mais sombra na cidade, como é que eu consigo ter mais sombra na cidade? Mas será que mais sombra na cidade, às vezes através de arborização, é o suficiente? Ou eu preciso pensar, repensar os materiais que são aplicados no solo, os materiais que são aplicados nas vias, né? O que eu posso fazer para tornar essa cidade sustentável nos próximos anos, né? Não insustentável, né? Que é o que a gente tem observado, habitável, né? E com qualidade de vida. É isso que eu gostaria de comentar com vocês, de compartilhar com vocês sobre as cidades mais quentes, cidades localizadas no norte do nosso país, do Brasil, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Muito obrigada, agradeço o convite. É isso, obrigada.